Olá, olá, minha galerinha do bem, alunos do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula, para mais uma aula de história, né? Lembrando que nós estamos estudando a transição da Idade Média para a Idade moderna, tá certo? Nós tivemos uma aula bem legal na semana passada e eu passei para vocês uma atividade. Eu gostaria de corrigi-la nesta tarde, corrigir a atividade e deixar uma pesquisa para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula, tá bom? Então vamos lá. A primeira tá aqui a atividade que eu passei na semana passada, composta por 8 questões, né? Eu espero que você tenha respondido. Recebi muitas atividades de vocês. Pega o seu caderno aí e vamos agora corrigir a nossa atividade. A primeira questão diz assim: cite os períodos da história, né? Cite os períodos da história. Então, os períodos da história, eu posso dizer que começa com a pré-história, aquele período que aconteceu antes da invenção da escrita, por volta aí do ano 4000 antes de Cristo, que essa pré-história ela se divide em idade da pedra lascada ou paleolítico, o neolítico, a idade da pedra polida e a idade dos metais. Aí temos a história propriamente dita, que se divide em 4 partes. Nós temos a Idade Antiga, a Idade Moderna, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo hoje, tá certo? A Idade Antiga começa com a invenção da escrita e termina com a queda do Império Romano no Ocidente por volta do ano de 476. A Idade Média se estende até o ano de 1453, né, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, que é a segunda queda do Império Romano, só que desta feita lá do Oriente. A Idade Moderna ela vai dessa tomada de Constantinopla pelos turcos e se estende até por volta do ano 1789 com a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, século XVIII, até os dias atuais, nós temos a Idade Contemporânea. Esta foi a nossa primeira pergunta. A segunda: cite um acontecimento marcante em cada um desses períodos. Então, eu pego aqui a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? Então, citar alguns fatos históricos importantes que ocorreram em cada um desses períodos. Então, na Antiguidade, nós temos, assim, sem sombra nenhuma de dúvida, nós temos o surgimento dos impérios, o Império Egípcio, o Império na Mesopotâmia, né, os povos mesopotâmicos, os hebreus, os fenícios, o Império Persa, né? A gente tem tudo isso aqui ocorrendo aqui, o próprio Império Romano também, né? Tudo isso aqui a gente tem vigência nesse período. Não vou nem dizer, temos aqui a Grécia, né? Então a antiguidade clássica, digamos assim, tá certo? Então a gente tem esses acontecimentos aqui, né? Na antiguidade, você tem aí o surgimento aí desses impérios, né? O império aí, o egípcio, aqueles impérios lá da Mesopotâmia, a ideia do povo hebreu, os fenícios e também os persas, né? E temos também outros impérios. Já na Idade Média, nós temos a invasão dos bárbaros lá na Europa, o surgimento aí do feudalismo, também tivemos as cruzadas, que foi a Igreja Católica investindo lá para o Oriente, para retomar a Cidade Santa, Jerusalém, que estava sendo conquistada pelos os muçulmanos. Tivemos também o Império Bizantino e
islamismo, né? O surgimento ali do islamismo. Na Idade Moderna, nós temos a descoberta das Américas, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e também já o que nós chamamos aí de revolução, revolução industrial, né? Pegando aí, quando eu coloco aqui a idade moderna, aí você já vai ter aí, já pegando aí do século XV, século XVI, XVII, né? Que a idade moderna também ela vai pegar bastante séculos. A idade contemporânea, nós temos a Revolução Francesa, nós temos também a ideia da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial e fatos, né, que eu poderia dizer mais recentes. Né? Nós tivemos a Guerra Fria, que aconteceu nesse período e por aí vai. Então, passamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta, dê alguns acontecimentos na transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. A gente já respondeu um pouquinho nessa pergunta anterior, mas vamos lá. A queda do Império Romano no Oriente, né, que foi quando Constantinopla foi tomada pelos turcos, a ascensão das monarquias nacionais europeias, onde aquelas monarquias elas vão se formar depois do declínio do período feudalismo, o surgimento, né, dos reis nas cidades, se fortalecendo, aqueles governos absolutistas. Nós temos os descobrimentos marinhos, que aí você vai ter a ideia da Espanha e Portugal tomando a dianteira nisto. E aí nós temos também nessa transição a Revolução ou a Reforma Protestante de 1517, movimento este acontecido, liderado a princípio por Martinho Lutero, quando a Igreja Católica ela passa por uma espécie de cisão, de racha, quando o Martinho Lutero ele denuncia os erros, os abusos da Igreja Católica, ele é excomungado e daí surge a Igreja Protestante. Então são alguns acontecimentos nesta transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. A quarta pergunta é esta. Faça um comentário sobre a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, uma pandemia, né? Interessante, uma pandemia, talvez uma das mais devastadoras da história da humanidade, talvez não, a mais devastadora da história da humanidade. Ela teria ceifado a vida de entre 75 milhões até 200 milhões de pessoas, né? Você poderia dizer, mas pastor, por que é que esses dados estão tão separados uns do outro? A quantidade de morte pode variar entre 75 milhões até 200 milhões, porque naquela época não tinha esses institutos, né, que contavam a população, não se tinha uma leitura da população da Europa como um todo naquele momento. Então eu sei que boa parte, um terço da população da Europa, pegando um pouco também da Ásia, ela foi ceifada. Né? O pico maior desta pandemia aconteceu na Europa entre os anos de 1347 a 1351, aproximadamente aí 4 anos de pandemia pesada. E a pandemia, essa peste bubônica, ela era causada por uma pulga que dava no rato. Aí o rato transportava essa pulga e essa pulga infectava os humanos e daí não tinha cura, não tinha tratamento. Hoje em dia existem antibióticos que curam essa doença com uma certa facilidade. Mas naquela época famílias e famílias foram dizimadas, cidades praticamente se transformaram em cidades fantasma, porque a doença ela levava praticamente a todos, né? Era um rastro de destruição, as pessoas sendo mortas no meio da rua e não tinha nem sequer um controle de pessoas aptas para recolher as pessoas mortas no meio da rua. Então foi um período muito difícil, foi tanto que naquele período ali a população mundial ela teve uma diminuição
na sua totalidade no que diz respeito à população mundial, tá certo? Esta foi a quarta pergunta. Tá aí uma foto, uma gravura que mostra a peste negra. O que foi o feudalismo, né? Nós estudamos também um pouco sobre isso. Então, o feudalismo, o nome feudalismo é dado a uma forma de organização econômica e também social vivenciada lá na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como a Idade Média, quando a Europa ela é atacada, ela é invadida pelos bárbaros e as pessoas que moravam nas cidades se refugiavam nas zonas rurais. E lá naquelas zonas rurais, naquelas vilas, eles recebiam o nome de feudo. E lá naquele feudo tinha um rei, tinha um castelo, tinha proteção e ali existia uma vida econômica baseada na subsistência. As pessoas viviam realmente das atividades do campo. Então, este período foi chamado de feudalismo. Então, vamos para a sexta questão. Cite as crises ocorridas na Europa no final da Idade Média. Quais foram as crises? A peste negra, a Guerra dos 100 Anos, uma guerra terrível envolvendo a França e a Inglaterra, as revoltas camponesas, principalmente aí depois dessa guerra, depois dessa peste bubônica, depois dessa guerra dos 100 anos, depois de secas que aconteceram, então apareceu uma grande fome, então existia as revoltas camponesas, né, em muitas regiões. Os camponeses estavam insatisfeitos com a cobrança de impostos, com as dificuldades impostas pelos líderes, e daí os camponeses se revoltaram. Então, foi um período de crise aí, né, por volta aí da Baixa Idade Média. Você sabe que a Idade Média ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá aqui só para vocês darem aí uma olhadinha aqui nesta situação, né? A crise do período feudal. Aqui você vai ter aqui um mapa mental para você visualizar isso muito bem, tá certo? Vamos para a nossa sétima questão. O que foi as cruzadas? O que foi as cruzadas? As cruzadas foram todas as expedições militares organizadas pela Igreja Católica, interessante isso, organizada pela Igreja Católica, que aconteceram entre os séculos XI e os séculos XIII. O objetivo dessas expedições era conquistar a chamada Terra Santa, Jerusalém, que tinha caído nas mãos dos muçulmanos. Então, essas cruzadas aconteceram, bem 8 cruzadas. Então, muita gente ia lá para o Oriente lutar, muitos deles não iam nem lutar, ia mais para ir nas viagens, fazendo comércio com o pessoal do Oriente. Eu sei que aconteceu isso, né? A igreja conseguiu um certo êxito a princípio, tomaram Jerusalém de volta, ou retomaram Jerusalém, mas posteriormente a região vai ser novamente dominada pelos os muçulmanos. Esta foi a nossa sétima questão. Tá aí uma foto bem legal aí das cruzadas. A oitava questão, cite algumas mudanças ocorridas na política, na religião e na cultura europeia na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós tivemos na cultura o surgimento das universidades, tivemos o Renascimento, né, que aconteceu justamente após esse período de feudalismo, dessa vida mais rural. A vida volta a renascer na cidade, as cidades crescem, as cidades prosperam, o comércio, a burguesia prospera, aí vem a formação daquelas monarquias absolutistas e por aí vai. Na religião, ainda existe o predomínio da Igreja Católica, com seus erros e arbitrariedade, mandando no governo, ou ora o governo mandando na igreja. E é também neste período que vai acontecer a reforma protestante, né, que aconteceu no ano de 1517, quando Martinho Lutero encabeça este movimento. Na política, tivemos a concentração nas mãos dos reis, das monarquias nacionais, como está aqui, ó, né? Mostra as monarquias centralizadas. Daí para frente, o mundo vai
A vida econômica, política das pessoas não estavam centradas lá nos feudos, na mão do rei, na mão dos nobres que dominavam os feudos. Agora, aquelas cidades, aqueles reinos lá da Europa, eles se constituíram em reinos maiores, e esses reinos tinham reis, e esses reis, para garantir a paz e o crescimento daquelas regiões, eles se fortaleceram com seus exércitos de uma maneira absolutista. O rei dominava e mandava acima da lei, né? Segundo eles, né, diziam até que eram enviados por Deus, e tudo aquilo que eles faziam, Deus assinava embaixo, coisas que eles diziam, né? A nona questão não tem. Nós temos agora uma pesquisa que eu queria deixar para vocês, né? Façam uma pesquisa sobre as cruzadas e depois vocês vão responder estas perguntas. Temos aqui uma pergunta objetiva. Nós temos a segunda também, uma pergunta objetiva, vocês vão responder uma dessas alternativas. Aí nós temos mais 3 questões. Vocês fazem direitinho, copia no caderno, responda e envia para mim, tá bom? Não esquecendo de colocar na sua atividade o nome da escola que você estuda. Não esqueça de colocar o seu nome completo, o ano que você estuda, a turma que você estuda. Porque eu recebo semanalmente, né, dezenas, já cheguei até a receber centenas de atividades, então eu tenho de organizar bem certinho por escola. Eu não sou professor somente de uma escola, por isso que eu preciso que você estabeleça. Eu comprei um celular, adquiri um celular só para receber a atividade de vocês. Então você não sabe quantas atividades estão chegando aqui diariamente. Então eu tenho de saber direitinho de qual escola essas atividades elas chegam no meu WhatsApp, tá bom? Então queremos dizer que por aqui nós estamos ficando. Até a próxima e que Deus nos abençoe.